Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam Dynacon Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 156 do podcast Retrópolis. E Jesus disse que você tem que amar este episódio como a si mesmo, porque este episódio é sobre o próximo. Começou bem. Certa resposta. Ame o seu próximo como a si mesmo. Caso vocês ainda não tenham percebido e estejam só ouvindo e não viram o título do episódio, nós vamos falar sobre o computador criado pelo Steve Jobs e chamado Next, ou seja, próximo em inglês. Explicar a piada fica ruim. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Vamos nos apresentar, vamos. Não, piada é uma coisa que não se explica. A primeira regra da piada é não explicar a piada. A segunda regra da piada é não explicar também. A terceira regra é que se você explicar a piada, é que a piada é ruim. Isso aí. Exatamente. Então, já que fazendo essa bagunça e falando do que vem de próximo, né? O próximo é o seguinte: o Juan sou eu, Ricardo Pinheiro. Quem é o próximo aí? Eu, João Cláudio Fidelis. Eu aqui próximo, quase fingindo de último, Giovanni Nunes. Não, é uma lista duplamente encadeada, ela volta pro Juan. O último é só no episódio de jogos, ô Giovanni. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Não, falando que é uma lista duplamente encadeada, depois de mim volta pro Juan. Então, eu ia dizer que era uma fila circular, mas pessoal, é o seguinte: nosso assunto, a ideia é de falar da Next, os computadores que ela produziu por um curto período de tempo. Também vamos falar um pouquinho sobre questões relacionadas a software, pelo menos é o nosso plano, e falar do legado dela, de software. E é curioso porque falar que a Next é uma coisa que deu errado, flopou, mas ao flopar deu certo. E vocês vão entender esse paradoxo ao longo desse episódio. Isso, porque aqueles que vão ganhar, aqueles que vão perder, vão perder. Como é que é a história da Dilma? Aqueles que vão perder, os que vão ganhar, vão perder também. Eita porra. Pelo menos ninguém tá encaixotando o vento. Você pode ter certeza disso. Aqui foi o mesmo conceito no final das contas. E aí, Juan, a gente começa quando essa nossa história / episódio? O ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha ele aí de novo aparecendo. O Pai eterno e inefável. 1985. E na Apple, o Steve Jobs tava de boas, lá, do jeito dele liderando. Também do jeito dele de liderar, aquele jeito carinhoso que vocês conhecem. A divisão Supermicro da Apple, responsável pelo desenvolvimento do Lisa e subsequentemente e simultaneamente do Macintosh. Um detalhe é lembrar o seguinte: ele estava de boas do jeito dele, liderando do jeito dele, ou seja, estava de boas liderando para ele. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Ele estava naquela relação tóxica dele. E aí, vai encarar? Detalhe, ele era o que gerava a toxicidade da relação, né? Isso. Como vocês sabem, ouvinte, para esse Steve não pagamos pau. Pro outro Steve bacana, eu pelo menos sou fã. Mas este episódio é centrado no Steve que não é bacana, porque tudo em relação a esta máquina e a este sistema operacional e tudo que tem em torno, girou em torno dele. Lembrar que nessa época, acho que o Wozniak ainda estava naquela meia férias dele de Apple e ainda estava se recuperando do acidente de avião, né? Nessa época ele já tinha feito aquele festival, deu tudo errado, torrou dinheiro no festival, tinha sofrido um acidente, ele saiu, o Wozniak saiu da Apple depois do Jobs, estava meio ausente do dia a dia da Apple nessa época. Não, mas o curioso é que o Wozniak, ele fez aquele festival, ele falou que vai receber muito dinheiro, mas foi muito divertido. A gente, quando tem algum dinheiro, a gente no máximo que a gente vai fazer é sair com os amigos pra beber alguma coisa. O cara vai fazer o festival de música, né? Ou comprar micro de 8 bits.
Boa. Melhor ainda. Mas como esse não é um podcast sobre micros de 8 bits, é sobre micros de 16 e 32 bits, vamos ver o que ele estava fazendo nessa época. Ele estava gerenciando um consórcio cujo propósito era dar regalias para algumas universidades adquirir Macintosh com desconto. Aquela coisa que eles meio que faziam já com o Apple II, né? É para educação básica. Agora eles estavam também investindo na galera da graduação. E nessa de vender peixe deles, o Jobs foi visitar pessoalmente algumas dessas instituições de ensino e numa dessas, num almoço no Vale do Silício, qual participou, aliás, aí era o homenageado desse jantar, o presidente da França, François Mitterrand. O Jobs se encontrou com um prêmio Nobel de Química, um cientista chamado Paul Berg, que contou que estava frustrado com o tempo e o custo das pesquisas em DNA recombinantes nos laboratórios, que é uma pesquisa que é forte em recursos computacionais, muito esmagamento de números, e ele sugeriu ao Jobs que usasse a influência dele na Apple para a criação de uma estação de trabalho 3M. Não era uma estação de trabalho feita com fita Durex. Entendi, bolhufas. Nem com pochete. Porra, eu ia falar isso agora. 3M, ele foi mencionado no nosso episódio sobre workstations, correto? Sim, minha memória. Isso. E isso é um termo para um computador que reúna 3 atributos. 1 megapixel, ou seja, a resolução mínima de 1000 pixels na vertical e na horizontal. 1 megaflops, velocidade do processador, né? Operações de ponto flutuante por segundo. E 1 megapenny, ou seja, custar menos do que 1 milhão de centavos, vulgo $10.000. Você sabe que dependendo da forma como vocês falam esse penny, a quinta série vai falar forte no ouvido de alguns ouvintes nossos, né? Acabou a paz. Eu juro pra você que eu não tava pensando nisso. Tudo bem, já entendi que a mente poluída é só a minha, tá bom? Vocês têm toda a liberdade de não acreditar. Sei. Ricardo, a mente poluída é só a sua. Eu nunca pensei em besteira com esse nome, nunca. A culpa é dos britânicos que souberam escolher o nome direito pra moeda. Exatamente. Ficam desenhando flores até das moedas. Que merda. Mas não é um episódio sobre pôr no chanchado. Jobs até se interessou pelo conceito, mas no nesse meio tempo, né, as coisas pra ele na Apple não estavam assim muito de boas. Por que não tava? A divisão que ele estava trabalhando, a Supermicro, não entregou a nova versão do Macintosh. Ainda não era o Macintosh 2, era o Plus. Seria o novo Macintosh, não foi entregue o Macintosh, né? Veio no final do ano de 35 e cadê o Mac? Porque o Macintosh original, o Classic, né, daquele formato, o Mac 2 só veio depois que ele saiu da Apple, né? 2 anos depois, em 87. Caraca, pior é que eu pensava. E o pior, a concorrência já estava batendo a porta, porque em 85 já estavam prometidos o Amiga 1000 e o Atari ST. 2 máquinas que davam um sacode no Mac original. E também tinha, tudo bem, mas ninguém levava em conta na época, Windows, né? A Microsoft estava no fim do ano soltando Windows para interface gráfica. Can you believe it? Reverse! Finalmente, aquela coisa bonita. O Windows 1 não conta. Tudo bem, o PC ainda destinado lá pro escritório mesmo, ainda era Business Machine, né? Tava atrelado a... E Business Machine é aquele machine feio mesmo, né? Mas, se eu não me engano, Tandy 1000 saiu essa época, gente? Não, falta um ano pro Tandy 1000, calma. Tandy 1000 86, tá? Então, mas a Apple já tinha 2 pedras grandes no sapato pra se preocupar, não precisava de uma terceira nem de uma quarta, né? Ela tinha mais um problema. O software mais usado nos Macintosh até hoje é a Suite Office. Na época não existia a Suite Office, mas já existiam os softwares que compunham a Suite. Na verdade era um software, assim, o Macintosh Office, entendeu? De texto, planilha, para um monte de coisa. E a divisão só entregou uma parte do pacote. Tinha que ser entregue junto com o novo Macintosh. Ou seja, não saiu a solução do Office completa, não saiu o novo Macintosh, conclusão. As vendas computador despencaram. Isso aí, o CEO já era o John Sculley, que vendia água com açúcar na Pepsi e veio para a Apple. Veio trazido pelo Jobs, aquela conversa mole de que você fica vendendo água com açúcar lá, vem que vai revolucionar e mudar o mundo. John Sculley, como bom chefe, tá lá o que ele fez. Bem, Jobs, beleza, tchau. Ver tua vida, fazer outra coisa, você vai ser substituído. E chamou um cidadão que posteriormente também saiu da Apple para trabalhar com uma outra empresa que um dia esperando a gente comentar um pouco sobre ela, o Jean-Louis Gasset. Posteriormente ele fundou a BIB.
iOS e das B-Boxes, e hoje em dia o seu herdeiro é o Hype, o sistema operacional. Mas isso é assunto para outro episódio. Botou o Jean-Louis Gasset lá e o francês soube dar um trato no serviço, caprichar lá e as vendas voltaram a crescer. Ou seja, Cortem as cabeças! a urucubaca era do Jobs, né? E o John Sculley conseguiu uma grande simpatia no conselho de administração. O Jobs não foi demitido, ele foi tirado daquela posição de líder da divisão Supermicro. Só que aí a situação dele ficou insustentável, né? Porque o peso de um fracasso comercial desses não deixa a pessoa numa posição boa para tentar crescer de novo na empresa. Ele se sentiu marginalizado, né? Se fosse atualmente, ele postaria no Twitter, no Twitter, dizendo que está sofrendo bullying. Ele ia dizer que isso era uma Puta falta de sacanagem! Então, em setembro de 85, ele se demitiu mesmo, de verdade. Saiu da Apple, falou que ia criar uma nova empresa e que levaria alguns funcionários com ele. Eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Na verdade, esqueça o parque. Imagina ele pegando uma corda e amarrando os funcionários. É engraçado que muito que saiu na mídia foi que o Jobs foi demitido da Apple. Não, na verdade, ele pediu demissão. Algo do tipo assim, se você não me der um cargo aí, eu vou embora. Alguém falou tchau. A porta da rua é serventia da casa. Se é por falta de tchau, adeus, vai. Vá com Deus! Botaram até a vassoura atrás da porta de ponta cabeça. É que o pessoal lá dentro da Apple deve estar tão pé da vida com ele que deve ter queimado ele nos principais veículos de comunicação. Ele tá de saco cheio, né, cara? Depois dessa, quando ele saiu, o pessoal soltou fogos. O departamento de comunicação em relação com a imprensa, vamos queimar logo isso de uma vez por todas. Limpa a barra da empresa e logo esse cara. Interessante, nesse tópico ele entra junto com o Jack Tramiel, né? Literalmente o fundador da empresa que acaba saindo pra fazer outra. No caso do Jack Tramiel, ele comprou uma, né? Ele saiu e comprou outra, mas ele ia fazer uma, só que no meio do caminho tava em promoção. era mais barato do que fazer uma nova. Compre! Compra já pronta. Aproveita que estão vendendo. Tá barato. E como é que é? Em empresa no precinho, o velho Jack não dispensa. Mas esse não é um podcast sobre nosso santo padroeiro. E vamos falar sobre a tal da empresa que o Steve Jobs disse que ia criar e criou. E essa empresa se chama Next. Ela foi fundada com muito ódio no coração na cidade de Redwood, Califórnia, com o objetivo de fabricar estações de trabalho para uso educacional, especificamente universitário. Ou seja, aquela ideia que aquele prêmio Nobel teve. A velha pergunta que eu faço sempre: uso trabalho para uso educacional. Falaram com um professor antes? Não começa, não. Não. Tá. Só pra eu saber. Foi que a gente sempre diz: falam de educação, mas ninguém conversa com o profissional de educação. Pois é. O profissional de educação não sabe o que é, a gente sabe. É por isso que o sindicato tá essa matança aí. Nem pra trocar aquela ideia, o cafezinho, né? Nem pra chegar a conversar, fazer uma média, tipo assim, só pra dar um jeitinho assim, fingir que ouve. Fingir, vai lá, ouve, depois joga tudo fora e ignora. Nem isso. Mas é vindo do Jobs, né? Então, quais os funcionários que ele disse que ia levar embora, né? Se foram amarrados ou não se sabe. Estavam Joanna Hoffman, que é a autora do User Interface Guidelines, a guia de interface do usuário, ou seja, uma coisa bastante fundamental. Bud Tribble, que fez o desenho, né, da interface especificamente. E bichinho peludo. Hein? Tribble? Ele provavelmente aceitou sair da Apple porque devia estar cheio de Klingon lá. Caplá! Ofereceram um quadro triticalium pra ele. Opa, vou embora. George Crow, Rich Page, o cara do 68 Claresson. Ele era o especialista no processador e na arquitetura, só. Sim. O homem do assembler, né? Isso. Susan Barnes, Susan Kerr, tipografia e ícones. Aquele formato de letras típica do Mac clássico é dela, tá? Ela também é dos ícones do Mac Paint. A galera old school de Linux vai lembrar do Bud Tribble por conta... Não é por conta do episódio de Star Trek. É por conta do Easel e do Nautilus. Peraí, estamos falando do Nautilus, aquele antigo navegador web, ou do Nautilus? Não, Nautilus, gerenciador de arquivo do Gnome. Isso eu lembro, quando eu comecei a usar Gnomes, o Gnome 1, o pessoal que fez a guideline era o pessoal tudo que veio originalmente do Mac. É por isso que eu reclamo do Gnome até hoje, algumas coisas, que eles vão tirando coisa do Gnome, cada vez vão tirando mais coisa do Gnome, daqui a pouco, muito mal, eu vou clicar com um botão. Não, o plano é voltar para a linha de comando, você não entendeu ainda. Tá bom, é verdade.
verdade, eu acho só. Porra, aí eu estaria feliz se tivesse voltado pra linha de comando. Só refresca minha memória quanto ao Weasel. O que era o Weasel? A Weasel foi a empresa que foi fundada por ele, mas uns caras no final dos anos... No ano 2000, a ideia era... Eles fizeram o navegador, o Nautilus, depois foi dado pro projeto Gnome, quando a empresa fechou, e a ideia era que eles acrescentassem uma série de serviços que se poderia adicionar dentro do navegador, mas isso não deu muito certo. No final, a empresa fechou e o Nautilus foi doado para a comunidade. Bom, eu não sei de nada disso, porque já há muitos anos o Linux Mint desde criancinha, tava no Mate, agora tô no Cinnamon. Não, mas o Mint ele usa o Nautilus antigo, né? Sim, Não, ele usa o Nemo. O Gnome sem as presepadas começaram a botar. Então, eu acho que o Nemo é o Nautilus anterior, é um fork da versão antiga. Mas a gente está desviando não só muito do assunto, mas muito além do nosso... Total. Ao voltar... Então vamos voltar. Olha, eles consultaram... Não consultaram os professores. Não, eles foram consultar o departamento de compra das universidades. Porque ele sabe mais que o professor. Claro, ninguém sabe nada de educação, muito menos o professor. Foram bater um papo lá com o que vocês queriam, o que vocês queriam a especificação, as máquinas que vocês estão querendo, a gente está pensando em fazer, bater aquele papo, aquela conversa, chamaram para aquele café, passava lá, o que vai ter que ter a máquina. Aí começaram a lista, né? Uma máquina poderosa para ser usada dentro de um laboratório de pesquisas, barato o suficiente para um aluno ou seu pai comprar um para deixar no dormitório. O pai tem que estar bem fornido de grana, né? Já tá pagando anuidade, já tá pagando o aluguel do dormitório, tá mantendo o moleque longe de casa. E olha só que beleza. Antes mesmo da Next começar a pensar em começar a projetar que dirá vender qualquer produto, a Apple já processou eles por uso de informação privilegiada. Porra! Só que acabou que não foi a julgamento. Deu em nada. Acabou em pizza. Eu imagino qual seria a alegação, só que não existia nenhuma substância saída da Next. Considere que o Jobs tinha relação com as universidades. Era para o trabalho dele. A informação privilegiada seria... Os contatos, né? A agenda com os números de telefone dos caras das universidades. Os contatos, né? Isso é informação privilegiada também. Inclusive uma alegação do Jobs que uma empresa que vale bilhões tem que se preocupar com uma empresa de 6 caras de que estão usando jeans. Não fez nada ainda. Então, deixaram quieto. Acho que todo mundo deixa disso, né? Pulamos pro ano seguinte, 1986, contrataram um designer gráfico, Paul Rand, para criar a identidade visual da Next. E nesse mesmo ano, a empresa resolveu mudar o plano de negócio, que não existia negócio, mas existia plano de negócio. Para fabricar não só a estação de trabalho, mas também desenvolver software e hardware, diga-se, expansões, né, add-ons e coisas do... Eles perceberam que assim, não era só montar o computador, tinha que fazer mais coisa. Fazer o computador e tem que botar alguma coisa rodando nele, né? Né? É o que a gente espera. O Paul Rand, ele foi o autor daquele logo da Next, que é o cubinho girado 28 graus, se não estou enganado, com as letras NXT. É 28 graus? Estiloso. Eu não sei por que 28 graus. A inclinação é de 28 graus, eu acho. Deve ter algum significado. Deve. Enquanto isso, Rich Page cuidava do desenvolvimento de hardware, Avi Tevanian, que é engenheira do kernel Mac, aquele kernel modular, né, que era para ser o kernel do GNU-Hurd, que acabou nunca saindo, liderou o desenvolvimento do sistema operacional, o Next Step. Faz todo sentido, né? Alguém com experiência num kernel usado para pesquisa desenvolver o sistema operacional para um computador que foi pensado para ser um computador universitário. Um computador para quem você liga quando não sabe a resposta da pergunta do show do milhão. Não consegue, né? Na verdade, o Mac é um microkernel, um projeto da Universidade de Carnegie Mellon. Cara, o Mac, eu acho que o Mac tinha começado depois. Acho que o projeto do Mac eu achava que tinha começado em 86. Então foi antes. A gente tem que até dar uma olhada se a gente não tem efeméride aí para fazer no Repórter Reto, tipo, o kernel Mac completa 40 anos. Tem que ter ver isso. Vou pesquisar isso. Não me deixe esquecer isso. Ok. Mas é mais de um sistema operacional usado para pesquisa, né? Acho que não era para finalizar o Mac para tipo, fechamos uma versão. Os conceitos dele foram pro HUD. Que um dia, talvez lá, assim, quando o sol estiver apagando, aí alguém possa dizer, olha, o HUD chegou à versão 1.0. O GNU-Hurd está na versão 1.0. Também assim, em 87 foi inaugurada a fábrica do Next. Ela foi montada na cidade da Califórnia de Fremont. Tivemos de carro
estava também. No projeto, ela teria capacidade para produzir até 150 mil unidades ao ano de computador. Eles também conseguiram um investidor externo, um investidor que tem histórico de chantagear a IBM. Olha aí. Ele trabalhou na IBM, sabia? Ele foi funcionário da IBM. Ele tem história de ter sido candidato a presidente dos Estados Unidos, de uma candidatura independente, a mais bem sucedida. Você de medo, ele tem histórico de ter contratado mercenários para invadir o Irã e resgatar os funcionários da empresa dele lá. Opa. Deu errado, inclusive. Por que será, né? Isso virou até minissérie, gente. Só não lembro o nome agora. Pouso da Águia, o Voo da Águia, um troço assim. Isso aí. Eu lembro, Voo da Águia. Passou na Globo. É essa a história. Então a gente tá falando de nada mais nada menos que Ross Perot, magnata do petróleo nos Estados Unidos também. Em 87 ele casou 20 milhões de dólares na Next e pegou 16% das ações da empresa. Ele ainda chegou a fazer parte do conselho de administração em 88, só que alguns anos depois ele se desligou e foi tocar a empresa dele. E depois, isso é candidato a presidente. O legal é que assim, ele se interessou pela Next, que ele assistiu um documentário na PBS que tava falando de empreendedores, aí passou um pouco de álbuns, ele achou interessante, já que 20 milhões sobrou na carteira, né? Ele foi lá e vou investir em vocês. No meio das almofadas do sofá, né? Era isso o jogo do Tigrinho. Simone, solta o quadro aí. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MS-DOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Pode ter certeza disso. E aí nós finalmente chegamos ao momento em que essa empresa tinha algo para lançar. O primeiro computador Next, chamado de maneira muito criativa de Next Computer, ficou pronto no início de 87. A previsão era de custar $3.000, de $8.000 corrigido pela inflação, e com lançamento por volta do meio do ano. Só que acabou que ele só foi lançado em outubro de 88. Demorou. Nossa, quanto atraso. Demorou um pouquinho. Eu lembro do anúncio. Eu lembro de ter visto do anúncio na imprensa. Sim. Saiu na imprensa brasileira. Desde aquela época, qualquer coisa que o Jobs fazia atraía atenção. Na verdade, saiu foi esse evento aqui de baixo. Que inclusive acho que ninguém da imprensa brasileira foi, né? Só apenas copiaram o que pegaram lá de fora. 12 de outubro de 88 foi um evento de gala com o título Next Introduction, The Introduction of the Next Generation of Computers for Education. O Jobs apresentando o PCC dele. E que foi descrita como uma multimídia extravaganza. Ela foi realizada no Louis M. Davis, que é uma sala de concerto em São Francisco, que inclusive é sede da sinfônica da cidade. Tem link para vídeo do evento aí no show notes.
do evento, e tem uma da mini intro que dá pra explicar um pouquinho mais o que aconteceu. E claro, o evento foi apresentado pelo Steve Jobs, foi limitado a 3.000 pessoas, nome na entrada, né, entre educadores, desenvolvedores de software e jornalistas. E claro, como tinha ODO, ninguém da Apple foi convidado por evento. Pergunta cretina, ele tava lá usando aqueles roupinha de gola rolê? Esse aqui é um outro Jobs, ele tava de terno. Aqui é um canto muito esquisito. Caprichou, hein? A gola rolê, acho que é só deputado pro século XX. Arrasou, hein? Nossa. Mas quer dizer então que ele foi lá, começou o evento às 9h30 da manhã. Sim, da manhã, porque acorde cedo, trabalha enquanto os outros dormem, né? Uhum. Foi até meio-dia e cada um recebeu um cartaz exclusivo do evento, tá, nos participantes. Algumas pessoas comentaram, olha, esse evento foi o lançamento do Next e o relançamento do Steve Jobs. Como ele mesmo diz, né, tá no vídeo, é bom estar de volta. Agora vem o meu tiozão, né, Juan? Ah, sim. Fizeram um outro evento no dia seguinte que chamaram de The Next Day. Caracas. Obviamente, trocadilho Next, próximo dia, ainda em São Francisco, só que agora no Hotel Hilton, teve um grupo seleto de educadores, de desenvolvedores de software, cada um participou ao custo de $100 o ingresso. Parece barato, só que lembrem que a moeda quadruplicou e é a mesma coisa que pagar $400 ou R$2.000, para poderem saber mais detalhes sobre a arquitetura do sistema operacional e outras informações. Não é tão simpático assim o valor, não. Jobs mesmo palestrou ali também, provavelmente na base do energético. Depois do evento de ontem, ainda vem para outro evento no dia seguinte. Que, gente, na base energética? Na base do ódio. Tudo movido na força do ódio. Se ele pudesse, ele falava um mês inteiro, só pra derrubar a Apple, só pra de raiva. E estamos em outubro de 88, as máquinas só efetivamente começaram a ser vendidas em 1989. E só para algumas instituições de ensino superior, custando $6.500. Ainda dentro do último M daqueles 3M, mas... o preço estimado era 3.000. Só foi o dobro. Aquele requisito daquele camarada prêmio Nobel era que o computador custasse menos de 10.000. Então ele ainda tá dentro. Ele saiu com um processador 68030 da Motorola. Bom, para aquela época era um processador muito bom. E ainda por cima com um processador numérico. A FPU, não lembro qual era o código numérico dela. 68882. Isso. Veio com 8 MB de RAM, expansível a 64 MB, que para 1989 era muita coisa. Resolução de 1120 por 832 pontos. Eita, que número mais bizarro. 4 tons de cinza, Macintosh Classic Feelings. Não, o Macintosh era preto e branco. Ele tem 4 vezes mais cores. Pelo que eu tô vendo, o Jobs não gostava de cor, ou ele era daltônico, né? Mas sabe que é isso aí da cor? Forma dele pensar as coisas, no final vira um documento impresso, então não precisa de cor, né? O Macintosh era isso, e aqui também, né? No final você vai imprimir, então pra que cor? Vai imprimir na impressora laser, inclusive. Monitor de 17 polegadas, então você, nosso amigo Fudeba Retro, que roda o seu micro clássico num monitor LG 1721A, era daquele tamanho, o monitor do Next. E na época era considerado uma coisa grande, bem grande. E era tubão, né? Isso, tubão. O sistema operacional chamado Next Step ainda estava no beta, versão 0.9, mas é isso mesmo que tem para hoje. O equipamento era cúbico. Ele estava dentro de uma caixa de 1 pé cúbico, 30 centímetros e meio por lado, feita de liga de magnésio empitada de preto, e projeto design feito por uma empresa chamada Frog Design. Esse nome não me é estranho. Ela já tinha feito o desenho para o Macintosh, ela que fez a linguagem, como é que ele chama? A linguagem de design, né? Language para Apple fazer os Macintosh, né? E que é o Snow White. E se você chegasse com o ouvido perto, você acaba de ouvir. Resistir é inútil, né? We are the Borg. Resistance is futile. É quase, é um cubinho Borg. Resistir inútil, você será assimilado. Um cubo Borg. Curioso você pensar nisso, porque o Star Trek Nova Geração é de 1987. Olha aí. Os Borgs aparecem no final da segunda temporada, que vai passar no final de 88 e início de 89. Caramba, na hora certa para referência pop. Segunda temporada, episódio Kihu, acho que é o 16º. Cara, isso aí é pela época que a máquina tava saindo. E a nave principal, quem já viu Nova Geração conhece um pouquinho, o cubo Borg. É um cubo com 1 quilômetro de lado. Um pouco maior que o Next. É um Next, pô. É um pouquinho. É um Next. Nota do editor. O episódio que nós fizemos referência, Kihu, é o 16º episódio da segunda temporada de Star Trek A Nova Geração e foi ao ar pela primeira vez em 8 de maio de 1989. Cubo feito pela Amstrad.
Aí eles não capotamos pra ninguém. Fora a referência a ser Star Trek The Next Generation, né? Sim. Nossa. Sim. Mas além disso, o teclado e o mouse usavam um padrão ADB, que era um padrão criado pela Apple para o GS e depois adotado pelo Mac. O mais óbvio que eles tivessem, ainda tinha um pouco de Apple no computador. Pois, olha só. Eles não podiam negar, né? Deixa eu escapar. É que não existia USB na época, né? Acabaram usando ADB porque era isso ou usar PS2. Acho que seria muito fim de festa usar PS2. Talvez o ódio deles à IBM fosse maior nesse momento. Não, pior, eles iam ter que pagar alguma coisa. A IBM ia cobrar algum royalty. Aí, não, usa ADB mesmo. E ao contrário do que você poderia pensar, já que é um micro que roda Unix, uma variação de Unix, e que usa uma interface gráfica, essa interface gráfica não era baseada no X-Windows. Ela foi desenvolvida pela Adobe e usava a linguagem PostScript para mexer com a tela. Sua tela é um PDF. Sua tela é uma impressora laser. Devia ser pesado, hein? Na época, processar PostScript é pesado, hein? É por isso que eram só 4 cores. Faz sentido. Mas também com a vantagem de 4 cores, aqueles negócios de conversão de sistema de cor de RGB para CMYK não precisa, né? Não, é cinza. Não tem problema. Tem mesmo, tem cor mesmo. Cara, mas tudo gerado usando no PostScript, caraca, isso é pesado, hein? Então o episódio foi assim. O computador ele tinha uma unidade magneto-óptica, disco MO, né? 256 MB. Porém, ele tinha também um disco rígido de 40 MB de SCSI e você só podia usar como swap. Ou você poderia comprar instalado com HD de 30 ou 660. Veio com interface de rede, 10x2, padrão da internet, né? Que já é uma coisa de curiosa, porque isso não era um padrão nos computadores. E vinha com o DSP da Motorola, o DSP 5601, que era usado para, entre outras coisas, produzir som. Esse DSP, ele foi lançado em 86, ele ainda é fabricado e ainda é utilizado. Acho que tem até telefone celular que tem um filho, um descendente desse cara dentro dele. Caramba! Ele foi usado em radar, ele foi usado no Atari Falcon, em 92, e algumas estações da Silicon também. Uma coisa que me impressionou do Next era justamente essa unidade magneto-ótica. Era uma coisa que eu lembro de ter lido na época, me impressionou essa unidade. É porque você só leu, você não usou, né? Não, eu só li sobre, né? Eu nunca usei um Next, dá licença. O máximo que eu vi foi estar perto de um Next. Eu já tirei foto de Next, estando no mesmo ambiente que ele. Agora, botar a mão não podia, porque existia uma vitrine, era num museu. É o máximo que tu chegou no... E foi o Next do Tim Berners-Lee que eu fotografei. Foi usado para criar a web. Uau! Mas não foi esse que foi lançado em 89. Sim. É curioso esse negócio que literalmente fizeram um computador que dava boot de disquete, né? O EMU era fabricado pela Canon e era literalmente o disco de boot. Você botava o Nextstep pelo MO. Nossa. Elas eram bem mais lentas que um HD e a parte chata, né? Você não podia trocar o disquete com a máquina ligada para copiar arquivo pros outros. Tinha que ser pela rede, que nem as pessoas fizeram com o iMac anos depois. Realmente foi pensado para a universidade, né? Numa universidade você tem um monte e eles estão ligados em rede. Então pra que esse parco mídia removível? Pois é, compartilha a pasta e vai. E vamos. E para compartilhar a pasta, né, é FTP. O Jobs fez uma parceria com a Canon, que era que fabricava essas unidades, né, para conseguir reduzir o custo dos discos. Então, e vender eles em vez de a 150, vender a 50 por unidade. Nesse mesmo ano, a Canon resolveu investir na empresa também. Pegou lá 100 milhões que achou embaixo do MSX e investiu na empresa, com pegando 16,6% das ações. Se fizer contas com aquele negócio do Ross Perot, vai ver que o valor de mercado da empresa já aumentou, né? Porque a Canon botou 5 vezes mais e tem uma proporção similar, né, da empresa. A boa e velha especulação financeira. Nesse acordo, assim, a Canon ela conseguiu o direito para vender as máquinas no Japão e também poder usar o Nextstep em seus próprios equipamentos. Mas guarda essa informação ainda. Vamos falar um pouco dela. E mais mudança no plano de negócio. E nessa já tem, vamos lá, 32% da empresa já estão, 16% na mão do Ross Perot, 16,6% na mão da Canon, e vamos que vamos. Enquanto o Jobs tiver 50,1%, tá certo. Ainda teve acordos para venda no mercado internacional, com uma empresa chamada Business Land, não me lembro do que era. É a empresa de venda de equipamento, ela vendia a máquina para compacta. Esse contrato era exclusivo para venda para alunos em instituições de ensino. Ainda naquele... Não, esse aqui é para venda no mercado internacional. Mas o plano de negócio anterior dele era vender para aluno em instituições de ensino. Então já mudou de novo o plano de negócio. Como se aluno tivesse assim, tropeçou numa pedra, levantou e encontrou $6.500 para poder comprar um Next, né? E aí chegamos na segunda geração das máquinas da Next. The Next Cube. Em 1990 foi lançada a segunda geração de estações de trabalho da empresa, uma versão revisada do Next Station original. O Next Cube, agora com
processador MC68040 de 25 MHz, com FPU integrada, ou seja, a Motorola aí imitando a Intel com seu 80486, né, DX. 4 slots Nextbus, um já ocupado pela placa principal. Então era uma coisa tipo barramento, né? Era o backplane. Ah, sim. Ele era backplane, né? Isso. Lembraram que as pessoas têm que expandir o computador de vez em quando. E rodando a versão 2.0 do Next Step. Aí, já não tá mais pro beta, viu? Só uma coisa, alguém deve ter batido no Jobs, vocês viram? As pessoas têm que poder abrir o computador e poder fazer expansão. Você vai ter que deixar. Aposto que a Canon e o Hasbro devem ter pressionado ele quanto a isso. É verdade. Todo sentido. Concordo. O disco magnético óptico foi substituído como meio de armazenamento em massa para o HD de 400 megas e, finalmente... Botaram disquete. Disquete! E foi adicionado uma unidade de disquetes normais de 3,5 polegadas com capacidade de 2,88 megas. Não teve PC com... Teve. Inclusive, várias placas-mães têm suporte a BIOS no 2,88. Já peguei várias. Nem eram placas top de linha. É difícil de achar o drive, né? O curioso é que eu achava que o nome desse disquete era 2HD, mas não é. É o DSD. 2HD é o de 1,44. Não, HD. DD de 720, HD de 1.44, 2.38, achava, deve ser 2HD, pra seguir a lógica. Não, é o DSD. DSD. É uma sigla de double uma coisa, porque muda o sistema de... Double Side Extended Dancing. Por aí. E foi vendido pela bagatela de $7.995. Ainda menos do que 1 milhão de centavos. Sim. Que equivalem hoje a 19 mil dólares. Ou seja, quase o preço de um X68000. Meu Deus. Uma placa para fazer atualização do modelo anterior, contendo o 68040 e o Next Step 2.0, era oferecido pela bagatela de $1.495, ou $3.490 nos dias atuais. Assim, para você que gastou lá 6.500 para comprar o Next Computer ano passado, tem essa outra placa aqui que você pode fazer o upgrade, né? Que fica quase o mesmo preço, parabéns. Pois é. Me permite uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida mundial. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e, eventualmente, vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar as sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Isso aí pra mim é magia. E agora, vamos mandar pra você para... outra dimensão! Em 1991, saga de gêmeos, digo, Steve Jobs e a Next lança a nova placa gráfica, a Next Dimension. Uma aceleradora gráfica de 32 bits, um processador RISC e 860 da Intel. Ah não, logo o RISC da Intel. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Com 8 MB de RAM, expansivos para 64 MB via módulos SIMs, e isso eu vi vantagem. 4 MB de VRAM, que na época era uma quantidade bacana de memória, e que introduziu suporte a cores no display PortScript. Elas vieram, minha gente, as cores vieram. João, o Next Dimension não é um computador, é uma placa de vídeo, tá? Sim, é para colocar dentro do Next Cube. Ah! Que louco, tio! Mas aí é que tá, olha só, é uma placa de vídeo. Por que uma placa de vídeo usa RAM que não é VRAM? Qual o propósito desses 8 MB? Ué, renderizar PostScript. Precisava, né? Para executar trabalhos intermediários antes de jogar efetivamente pro vídeo, né? O processador RISC que faz. Porque assim, ele salta de 4 tons de cinza para 4.096 cores. Você sabe como é que a Apple solucionou isso? Das Apple White, eles botaram memória RAM na impressora. É mais simples, né? Segue o básico. Essa placa é literalmente o que hoje as placas de vídeo também são, né? Tem um processador que às vezes é igual ou superior ao computador em si. Mas tem um detalhe aqui que pega a situação aqui. Porque essa placa tinha saída DB13WD.
É o quê? Conector medonho, filho de um DB com plug coaxial. Peraí, deixa eu googlar isso que eu quero ver. Eu também quero ver essa. Você nunca viu? Tô vendo agora. Eu também quero ver, eu também nunca vi, não. Eu já devo ter visto, mas eu não tô associando o nome de pessoa. É um conector, era muito comum em Workstation. Era um DB com 3 coaxiais dentro dele. A Sun usava, a Silicon usava. Detalhe, se alguém precisar, dá pra comprar conector na AliExpress, tá? Aham. Joguemos pra ver e achei 5,46 na AliExpress. Credo, eu já vi um negócio dele. Ah, já vi essa coisa. Jesus. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Cada coaxial, inclusive cada um dos 3 coaxiais, é o RGB. Inclusive eu achei um cabo DB13W3 pra VGA. Tem adaptador. Se eu não tô enganado, isso é pra evitar o máximo a interferência. O 2S não tem um negócio parecido com esse, se não for exatamente esse? Não, GS é um DB15 convencional. Eu já vi isso num... Spark. Caramba, será que foi naquele MacTorre que... Isso, Spark, eu vi isso aí. Verdade, não é Spark. Você vai ver isso muito em Spark. Verdade, eu lembro. Ah, isso, naquela Sun que eu tinha, aquela cinza pesadona. Sim. Que nem lembro pra quem que foi. Punk. Punk? Tá com Punk. Aquela destruidora de colunas. Mas não precisa se preocupar, né? Ele tinha o DB13W lá, bonitinho, como se fosse ligação de alta resolução, mas também tinha um DB9 padrão EGA e para ligar do Bellarmine não tinha esse vídeo. O VGA que é bom, né? Não, o DB13W era o VGA da época, João. Ai, meu Deus. Porque assim... Mas já tinha VGA nessa altura do campeonato, tá? Só pra avisar. Você, na verdade, pra ligar esse cara, você ia comprar um monitor multisync de 15 ou 17 polegadas ou 21 polegadas, acho que era tão caro quanto... Bom, é do S-Video, dá pra ligar até na televisão. Se a TV for top. Curiosidade que ela também tem de entrada de vídeo, ela tem 2 sinais de RCA, ou seja, áudio e vídeo, e tem esse vídeo de entrada, na medida da placa. Sim. Estavam pensando em processamento de vídeo, né? Era mais rápida processando o modo de vídeo com 4096 cores do que a placa original do computador com 4 tons de cinza na minha resolução. E isso é uma coisa boa, porque houve essa discrepância no próprio VGA. O VGA era mais rápido processando 256 cores que o CGA com 4. Quer transformar seu 486 carroça, bota uma CGA nele. Mas é porque a CGA não foi feita para clocks muito rápidos. Exatamente. E essa placa original do Next de 4 tons de cinza também não, pelo visto. A placa rodava uma versão customizada do próprio Match, ou seja, ela tinha um sistema operacional na placa. Sim, a placa de vídeo rodava o mesmo sistema operacional com o computador. Meu Deus do céu. Não, mesmo porque era um processador diferente, né? Mas era a arquitetura qualquer, né? Isso. Agora, o mais legal de tudo é o preço. Ela foi vendida pela Pechincha pelo precinho de $3.995 ou 8.940 nos dias atuais. Se você quiser um monitor, você vai gastar mais 2.995. Olha só, 3.000 mais 4.000 mais 8.000, 15 mil doletas para você ter uma estação gráfica com o Nextcube. Ajude os jovens a tomar batida de abacaxi nas praias de Waikiki. Que era um monitor Megapixel Color Display. Ele pelo menos ele era Megapixel. Tem que botar um nome pomposo, que era caro pra cacete. Pergunta idiota, quantas polegadas era? 17. Pensando que era um monte de 24 polegadas, só 17? Não, nessa época, acho que os monitores grandes chegavam era 17. Depois de 90, aí começaram a surgir os 19 de tubo. Aí a Sony resolveu tascar o 21 Trinitron, né? Porque o que acontece? Você vai aumentando o tubo, você vai aumentando a resolução. E você começa a ter o problema de ter velocidade no tubo e até de interferência para transmitir o sinal da tubo para monitor em altas resoluções. Tanto que assim, você vai lembrar que sim, a gente só passou de 1280 por 1024 quando os monitores viraram VGA para DVI e depois virou HDMI. Estamos ouvindo Retrópolis e eu sou Augusto Campos, do site BR Linux.